o que nos une a todos. O tema, interrogação e afirmação do convite amigo e desvanecedor do Sr. Arcebispo de Braga ao Presidente da República de Portugal. Portugal, que é um Estado não confessional, mas que evoca com gratidão o papel do cristianismo no seu nascimento e expressão. E há muito aprendeu a lição de que conflitos entre Igreja e Estado são um erro, um desperdício de energias nacionais, uma divisão estéril já comprovada. Presidente da República que, enquanto cidadão eleitor e autarca, há muitas décadas se integra na área da diocese que o Sr. Dom Jorge Ortiga pastoreia. O que nos une a todos nós? O que nos une enquanto seres humanos? Une-nos a humanidade. Esse denominador comum feito de uma identidade substancial que supera tempos, espaços e modos muito diversos, sem os negar ou esvaziar. A verdadeira globalização começou assim há muito tempo, antes mesmo de nos termos apercebido da sua existência. Só ao nos conhecermos em tempo real, tomamos consciência de como éramos e somos, todos essencialmente iguais, apesar de diferenças existentes muito marcadas. Temos todos a mesma dignidade. Não há dignidade de primeira ou de segunda ordem. E não é preciso ser-se crente de qualquer crença ou fé para se entender e aceitar essa natureza comum, esse destino ou essa vocação solidária. Destino ou vocação em que a nossa realização integral como pessoa é indissociável da nossa inserção social, isto é, passa pela realização dos outros. Dirão uns que cabe ao cristianismo exprimir esta visão universalista, em termos mais empenhativos de conjugação entre a dimensão vertical e a dimensão horizontal da fé. Dirão outros que ela já existia de forma mais ou menos afirmada noutras crenças ou práticas em diversas latitudes e longitudes. Não entrarei nesse debate infindável. O certo é que hoje poucos recusam a evidência de uma natureza humana comum. E lamentável se configura o tropismo para o regresso a racionalismos, relativismos, xenofobias, racismos e egoísmos de grupo que pretendam distinguir entre eleitos e rejeitados, puros e espúrios. Lutar contra essa violação afrontosa da dignidade da pessoa humana é um dever cimeiro de todos quantos nos prezamos de persistir fiéis àquele princípio estruturante da humanidade. Mas o que nos une na defesa da dignidade da pessoa humana não se esgota na recusa da sua violação por ação. Abarca do mesmo modo a rejeição da violação por omissão. Temos o estrito dever de promover a paz, o desenvolvimento, os direitos fundamentais e de combater a pobreza, a miséria, a opressão, as desigualdades e as injustiças, dos mais próximos aos mais distantes, passando pelos migrantes, pelos refugiados, pelos deslocados, pelos ostracizados. Mas o que nos une a todos nós pode ser encarado numa ótica mais circunscrita, abrangendo comunidades multiestatais e multinacionais, como a União Europeia, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,
ou a comunidade ibero-americana ou transatlântica norte, centro ou sul. Em todas elas, de balde se procurará construir pontes políticas ou económicas sem primeiro edificar laços humanos, culturais, educativos, sociais. Um dos fracassos deste tempo é a fragmentação do humano, a que se somou a primazia do económico ou do político, ou seja, do utilitarista na fruição dos bens económicos ou na detenção do poder político. Claro que um e outro são importantes, como dimensões do humano, mas são também muito pobres, se olvidarem as demais dimensões e, acima de tudo, se dividirem seres que são unos e cuja identidade é inseparável dessa unidade. Neste plano não universal, tal como no plano universal, a Caritas, no sentido de abertura fraterna, compreensão alheia e luta pela dignidade de todos, é essencial. Como é essencial na comunidade nacional, que integra a que vive no nosso território físico e aquela que fora dele pertence ao nosso território espiritual. Como é ainda nas comunidades regionais, locais, empresariais, laborais, familiares, pessoais. O que nos une, feito de história, de memórias partilhadas, de vivências do presente e sonhos do futuro, passa sempre pela dignidade da pessoa humana, na sua projeção concreta em cada tempo e em cada espaço específico. Em suma, marcante é a evidência de que a realização pessoal tem de passar pelos diversos membros da comunidade, que servi-los é servi-la e é enriquecer a vocação própria de cada qual. A omissão é tão errada e condenável como a atuação contrária a essa missão social. A vocação pessoal muda ao longo da vida, mas tem necessariamente uma vertente comunitária. As comunidades mais desenvolvidas são aquelas em que os indicadores qualitativos completam os indicadores meramente quantitativos. E estes retratam realidades coesas e homogéneas, sem disparidades afrontosas de condições de vida. Porquanto fica dito, o que nos une a todos suporá inevitavelmente vida, saúde, educação, formação, justiça intergeracional, liberdade que afasta autoritarismos, coesão social, que contradiga classismos marginalizadores. É isto ser-se missionário hoje. Mais perto ou mais longe? Porque há missões lá longe e há missões aqui ao lado, na nossa família, na nossa rua, na nossa escola, na nossa empresa, na nossa terra, onde mais é necessário, nas periferias da nossa sociedade, de que tanto fala o Papa Francisco. E esta perspectiva tanto pode ser partilhada por crentes confessos ou sem rótulo, como por não crentes assumidos. Perguntarão, porventura, alguns dos que me ouvem: e os crentes, responsáveis cívicos, económicos, sociais e culturais, não terão uma obrigação acrescida de conjugar os princípios enunciados, ainda que na pluralidade dos respectivos quadrantes de pensamento e de intervenção? Sem dúvida. Porque esses responsáveis somam aos deveres genéricos os decorrentes das suas convicções, que raras vezes se limitam à esfera privada, antes se devem projetar no espaço público, nas dinâmicas comunitárias.
é recordar políticos cristãos católicos como Maria de Lourdes Pintacilgo, Adelina Marta Costa, Hernani Lopes, António Sousa Franco, Francisco Lucas Pires, Teresa Santa Clara Gomes, Maria José Nogueira Pinto, entre outros. Ou os pais fundadores das comunidades europeias, como Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer. Ou olhar para as posições de estadistas de inspiração protestante atuais, naquilo que defendem quanto aos refugiados, como Joachim Kauch ou Angela Merkel. E poderíamos multiplicar os exemplos de ortodoxos a budistas, de anglicanos a muitos outros, de variadas confissões religiosas ou espirituais, teológicas ou filosóficas. Para esses crentes, a responsabilidade social e cívica é maior, é mais pesada, é mais exigente. Mas para todos os seres humanos em geral, a busca daquilo que nos une deve superar a volúpia da divisão pela divisão, da desconstrução, da polémica menor. É esse também o papel do Presidente da República de Portugal. Zelar pela procura e pela sistemática garantia da dignidade da pessoa humana, unindo o que está ou esteja incompreensivelmente dividido, curando daqueles que mais carências revelam, acorrendo presencialmente, com proximidade, nos instantes em que uma palavra, um gesto, uma iniciativa podem resgatar momentos de realização pessoal e comunitária. Nem sempre é possível estar onde é preciso, ou dizer a palavra certa, ou dar a chega esperada, muito provavelmente. Mas é sempre possível manter a intenção, persistir no propósito, nunca deixar de acreditar naquilo que verdadeiramente nos une a todos os demais. Muito obrigado.